Olá, hoje eu vou falar a respeito da psicologia ou da personalidade dos pacientes com enxaqueca. Parece loucura, mas existe um perfil psicológico e uma série de respostas psicológicas que os pacientes com enxaqueca têm em comum. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar uma personalidade que tem uma obsessão por controle e que tem essa necessidade de controlar todos os processos ao redor que estão acontecendo e controlar todas as pessoas que estão ao redor para chegar no objetivo que aquela pessoa tem. Outra coisa que é muito comum são pessoas extremamente perfeccionistas, que cobram demais as pessoas ao redor e que se cobram ainda mais. Então essa é outra característica. Além dessas, tem uma outra característica que é a necessidade de julgamento constante. Então muitas vezes julgam como certo e errado os próprios atos e também os atos dos demais, sem realmente ter aquela humildade de entender que a verdade para uma outra pessoa pode ser diferente da verdade do que é para si mesmo. Essa personalidade em comum de controle, de perfeccionismo, de realmente tentar cuidar de todo mundo ao redor e se esquecer de si próprio, são características da personalidade que por algum motivo são muito frequentes em pacientes com enxaqueca. Isso significa que talvez, se você puder observar essas características, e você é uma pessoa enxaquecosa e você tem algumas dessas características, mantenha uma atenção. Observa se essas características são características que te fazem mal, que te levam a ter uma resposta reativa negativa, que leva ao seu incômodo. Porque é este incômodo constante que muitas vezes ajuda na formação da enxaqueca do ponto de vista psíquico. Veja que eu não estou eliminando a importância da questão genética para a formação da enxaqueca, eu não estou diminuindo a importância das questões hormonais para a formação da enxaqueca, eu não estou tirando a importância das questões de estresse emocional, mas existe uma personalidade que predispõe. Então, se talvez a gente puder ter reações mais positivas em relação àqueles conflitos que levam a gente a ter aquela determinada resposta, até a sua enxaqueca deve amenizar. Além disso, é importante a gente ver os tratamentos medicamentosos, a gente ver hábitos que levam a isso, e aí tem uma série de dicas aí que a gente conversa ao longo desse canal. Por último, uma outra questão que é muito frequente a gente ver como uma resposta enxaquecosa são questões de repressão da sexualidade. A sexualidade é um tema muito amplo e é um grande tabu na nossa sociedade. Mas por algum motivo também é muito frequente pessoas que tiveram uma repressão sexual e que têm esse conflito interno dentro de si manifestarem isso como um sofrimento através da enxaqueca. Então é importante a gente refletir a respeito disso também, refletir se isso aconteceu com a gente, e se for uma questão que merece, a gente inclusive procurar um profissional para a gente tratar dessa questão, como um psicoterapeuta ou outros profissionais também que podem ajudar a gente nesse sentido. Bom? Então é importante só a gente ter na mente que existem questões que vão além do físico e que levam à formação de doença, sim. E a gente começar a criar uma consciência para observar isso e inclusive ter uma resposta melhor e assim ir acumulando grãos de felicidade para a nossa vida. Bom? Era o que eu queria dizer hoje. Se você gostou, dá o seu like. Se você quiser, siga a gente no canal. Se você achar que tem alguém que pode se beneficiar do que eu acabei de comentar, encaminha para a pessoa e até a próxima. Se você tiver alguma pergunta, manda para a gente. Eu vou tentar responder o máximo que eu puder.